O especialista Spring REST vai ter relatórios. Lembrando, relatórios aqui não vai ser um curso de relatórios. A gente não vai ensinar a desenvolver muitos formatos de relatório com Jasper Reports. A gente vai desenvolver um relatório simples. E a ideia é mostrar... o foco do curso é REST, API REST com Spring, né? Então, a ideia aqui é mostrar, tá bom, tem um relatório em Jasper Reports. E a gente vai desenvolver passo a passo, beleza. Mas como que a gente faz agora para ter um endpoint que retorna um relatório PDF? Como que a gente faz essa integração com o Spring? O foco é esse, entendeu? Não é o desenvolvimento do relatório. Apesar que a gente vai fazer isso, né? Mas, claro, a gente não vai focar tanto no desenvolvimento do relatório, por isso vai ser um relatório mais simples. Futuramente a gente pode ter um curso só de Jasper Reports, né? Desenvolvimento de relatórios mais complexos, mas não é o foco aqui. Docker não vai ter, não é um curso que a gente vai falar de Docker. A AWS também não, porque a gente vai fazer o deploy na Pivotal, né, que é na PWS, que é a nuvem da Pivotal, né, que é a Pivotal que desenvolve o Spring, e eles são uma empresa, e essa empresa tem uma nuvem também, chamada PWS. A nuvem da Pivotal usa Cloud Foundry, e eles implantam essa solução dentro da AWS. Então, no final das contas, quando você coloca no PWS, você está colocando no AWS, mas é uma abstração, assim, vamos dizer. É um PaaS, né? Então, é tipo o Heroku, sabe? É como se fosse um Heroku da Pivotal. A gente vai colocar no PWS. Inclusive, o site da Algoworks está lá no PWS. Aí lá é bem legal, assim. É um container também. Então, a gente até não vai usar o Docker por isso, porque lá não faz sentido. Já é containerizado, vamos falar, já é um container já, né? Lá, só que é de Cloud Foundry, que é uma solução para isso. TDD a gente não vai usar, a gente não vai desenvolver usando o TDD. O TDD teria que ser um curso separado só para isso, porque o curso vai ficar muito grande já, né? A gente tem um curso de TDD, inclusive, à parte, né? Não sei se você já tem ele. A gente vai fazer teste nesse curso, a gente vai fazer teste de integração. Vai ter um capítulo sobre teste de integração. Mas a gente não vai guiar o desenvolvimento baseado em teste, que o TDD é para isso, né? Para guiar o desenvolvimento com testes, né? Porque é uma ferramenta de design de código, né? É mais design do que teste, como parece. Então, o que mais? A gente vai começar do zero até o muito avançado, ultra avançado em REST, com Spring. Então, a gente vai começar falando de os conceitos, né, de REST, o ecossistema Spring, falar como funciona, gestão de dependência, para que serve e tudo mais, JPA, Hibernate, Flyway, então vamos usar o Spring Data JPA, coisas que tem em outros cursos a gente usa também, validações com Beam Validations, então não é, vai nessas validações aqui não vai ser tão básico assim, quer dizer, não vai ser nada básico nessa parte de validações, porque a gente vai criar validações customizadas em nível de classe, validações customizadas com Constraint Validator, validações compostas, customizar as mensagens de validação, executar validação programaticamente, criar grupos de validação. Então tem um monte de coisa dentro de validação para ficar bem completo e poder fazer qualquer tipo de validação que você precisar. E que isso reflita certinho na resposta do endpoint, né? Então, do serviço REST, né? Então vai ser uma coisa bem legal essa parte de validação. Então, dentro do tópico de boas práticas vai ter muita coisa, além disso que eu falei. O projeto desse curso vai ser um MVP, né, um produto mínimo viável do iFood. Então, é um projeto similar ao iFood. Claro que não é o iFood completo, porque o iFood tem lá, sei lá quantas centenas de programadores desenvolvendo ele. É muita coisa por trás, né, que a gente nem imagina. Mas a gente vai desenvolver um projeto similar ao iFood, uma API funcional com o iFood. Então, a gente vai resolver os problemas que vai acontecendo. Então, esse curso é também, assim, uma das coisas principais é isso, a gente resolver problemas do mundo real, né? Porque quando desenvolve API em um projeto mais simples, mais básico, ou em exemplos, a gente não vê os problemas. Na hora que desenvolve uma API mais real, para ela ficar certinha, padronizada, documentação, tudo certinho, dá muito problema, tem que sair resolvendo. A gente vai falar de projeções, modelagem de pesquisas mais complexas, né? Então, a gente vai fazer várias formas usando JSON View, usando DTO, usando JSON Filter, e mais algumas coisas, paginação, ordenação, criar um serializador Jackson, como retornar, por exemplo, como ter um endpoint que retorna dados que vai ser usados para plotar um gráfico, por exemplo, no front-end. A API não precisa saber que existe um gráfico, né? Mas ela tem que ter o endpoint que retorna esses dados. Como que a gente modela isso?
vai falar disso também. Vai falar de relatórios com Jasper Reports, upload e download de arquivos, envio de e-mails, cache de HTTP. Então, a gente vai falar bastante sobre isso também, como que funciona, né? O cache HTTP, os prós e contras, quando fazer cache, quando não fazer, usando o cache control, usando entity tags, né, que é o e-tags, implementando requisições condicionais com deep e-tags, requisições GET condicionais com shallow e-tags, expiração e validação de cache, então tem muita coisa aqui também. Depois a gente fala de documentação da API, a gente vai usar então o Swagger UI, Spring Fox, né, que é, no caso a gente vai usar o Open API, né, que foi renomeado a partir da versão 3. Então a gente vai fazer isso aí. E para a documentação não é tão simples, se a gente pegar tutoriais na internet, a gente vai ver que nossa, é tão simples fazer documentação. O problema é, como eu disse, projetos reais não é simples daquele jeito, tem que ficar customizando um monte de coisa. Porque às vezes seu endpoint está retornando uma coisa, mas na documentação está mostrando outra coisa. Aí você tem que começar a customizar, configurar, customizar o Spring Fox para gerar a documentação lá no Swagger da forma correta, porque não adianta nada se você tiver uma documentação que não está condizente com a realidade. Então tem muitas coisas para ir customizando aqui. Aí depois a gente vai falar de Ratios, de Discoverability, que é, como dizem, né, a glória do REST, né? Então, que é a hypermedia, né? A gente colocar a nossa API realmente ser uma API RESTful, né? Porque na teoria, se a gente pegar essas APIs que a gente vê na maioria delas, não são APIs REST, são APIs que se baseiam na arquitetura REST, mas não são REST. Então, isso na teoria, tá? Porque acaba que na prática muita gente não usa, e chama de REST, então cada um fala de um jeito. Mas o que foi realmente definido, o que é uma API REST, ela tem que ter haters. A gente vai ensinar haters, então você vai ter a opção de usar ou não nos seus projetos, mas a gente vai ensinar. Mais pro final do curso, a gente vai ensinar haters. Então, o que é discoverability? Fazer um entry point raiz na aplicação, o que é haters, o que mais? A gente vai implementar usando o Spring Haters, né, que é um projeto dentro do Spring. Deixa eu ver o que mais. Vai conhecer a estrutura do HAL, né? O HAL é um formato que a gente vai usar para haters, entendendo o que é o curry, bom, etc. E claro, quando a gente coloca haters, aí a documentação que a gente já fez com o Swagger, a gente tem que rever ela, fazer ajustes, porque aí começa a dar alguns probleminhas que a gente tem que resolver. Não probleminhas não, até uns problemões assim, uns problemas grandes. A gente vai implementar, a gente vai fazer front-end nesse curso. Olha só, a gente não é o foco desse curso, não vai ser o foco desse curso desenvolver front-end, mas a gente vai desenvolver um cliente JavaScript. Não sei ainda se vai ser com Angular ou não, mas enfim, vai ser um cliente JavaScript que para a gente mostrar o consumo da API, né? Porque senão a gente vai desenvolver a API, a gente vai usar os testes usando o Postman ou algum outro cliente, por exemplo. Mas e aí, na hora que for um cliente JavaScript, a gente vai mostrar, vou desenvolver sim um pequeno cliente com o objetivo único de mostrar o consumo da API, não com o objetivo de mostrar como desenvolver um front-end completo. Porque front-end a gente já tem outros cursos disso, né? Full Stack Angular Spring, por exemplo, ensina muito bem Angular, então não é o foco aqui ensinar Angular. E vai ter também um cliente Java, então como que eu consumo uma API usando o próprio Java, né? Então imagina uma aplicação consumindo outra aplicação, uma aplicação Java consumindo a API de outra aplicação Java, vou mostrar também. Vou falar de segurança também usando o ALF2, usando o JWT, só que eu não vou mostrar só usando o JWT, eu vou mostrar usando o opaque tokens, depois eu uso um transparent tokens. Opaque tokens, token mais simples, do próprio Spring ele gera, e quando é o transparent token seria o JWT. Vou mostrar a diferença, o que é um opaque token, o que é um JW, um transparent token, qual que é a vantagem e desvantagem de cada um, então vai ter discussões sobre isso também. E a gente vai implementar isso separando o Authorization Server com o Resource Server, pelo menos no início, talvez no final a gente junte para os dois, mas a gente vai aprender separado. Por exemplo, no Full Stack Angular Spring a gente desenvolve junto, mas aqui a gente vai desenvolver separado, que eu sei que muita gente quer aprender a desenvolver separado o Authorization Server e o Resource Server. Ah, mas o que é uma coisa e o que é outra? Eu vou ensinar isso também. Faz parte da especificação do Alpha, né? Aí eu vou mostrar os fluxos, né, como desenvolver os fluxos do Alpha 2, Password Flow, Authorization Code, Implicit, qualquer outro que eu estou esquecendo, Client Credentials. Vou ensinar esses 4 fluxos, vou ensinar para que serve cada um, vou ensinar o fluxo e vamos implementar isso também. Refresh Token também, né, como gerar um novo Access Token, etc. Como adicionar claims públicas no payload do JWT. É claro que todas essas palavras, se você não conhece, eu vou explicar, né? Claro.
topologia de grupos e permissões do sistema, né? Então a gente vai planejar isso, implementar. Então vai ter grupos e permissões no sistema. A gente vai depois restringir o acesso usando as anotações @security, @preauthorize, usando o Spring Expression Language. Depois a gente vai simplificar essa parte de autorização dos métodos do endpoint, né? Usando meta-anotações. A gente vai entender os escopos do alvo também, e etc. A gente vai fazer deploy em produção, como eu já falei, né? A gente deploy em produção no PWS, que é da Pivotal. A gente vai falar de login também. Essa parte de login eu ainda estou trabalhando nela. Não comecei ainda, na verdade. A gente vai falar de uma forma profissional, né? Porque como a gente está fazendo uma implantação em um servidor que ele é descartável, vamos falar assim, é um container, né? Tipo o Docker, que é um container também, que você descarta e cria outro. Você não pode armazenar os logs na máquina, porque você descarta, os logs foi embora, já era. Então você tem que colocar num serviço de login, né? De gerenciamento de login. Então a gente vai usar algum serviço, não sei qual ainda, algum serviço de gerenciamento de login para esses logins sair da máquina, não ficar na máquina, né? Tem que ir para um outro lugar. E também a gente vai falar de versionamento de APIs também, que é bem legal. Então, vamos falar sobre quais são as possibilidades, as estratégias de versionamento. Vamos falar assim, faz versionamento por media type ou por RI? Qual a vantagem, desvantagem? O que é bom, o que é ruim? E a gente vai implementar o versionamento por media type e por ORI. No final das contas, eu acho que vou fixar por ORI a solução final, mas eu vou mostrar dos dois jeitos como funciona. Bom, falar como que a gente deprecia uma API, como que a gente remove o suporte de uma API, e etc. Ou seja, assim, por alto, né? Até detalhei um pouquinho aqui, mas não está 100% detalhado. É isso que vamos falar do curso. E isso já é muita coisa. Pode acreditar que é muita coisa, vai ser um curso assim muito avançado, muito grande. Então é isso.